Os ânimos do fim de semana ainda nem se acalmaram e o tricolor já tem outra decisão pela frente. Calendário brasileiro não dá folga. Dessa vez, o duelo é pela Copa do Brasil, ou seja, alguns milhões estão em jogo. Amanhã, Bahia e Paysandu decidem a vaga para as oitavas da competição. Na primeira partida, 1-0 no Pará e um tabu quebrado de 40 anos sem vencer por lá. Tem já um jogo mata-mata agora na quarta-feira. Ou você se entrega totalmente, esse dia eu assisti Paysandu e Remo, fizeram a final lá, né? Um jogo duro, né? Levaram para os pênaltis o jogo. Então, assim, lá foi 1-0, mas o Paysandu começou bem o jogo, teve boas chances de marcar. Nós temos que levar mais do que a sério o jogo, porque economicamente também é importante para o clube se manter na competição. Amanhã o jogo é na Fonte. Em casa, o Bahia é o dono de uma ampla vantagem sobre o adversário. Em 12 partidas, o tricolor tem 9 vitórias e apenas uma derrota, além de 2 empates. Para a partida, Ceni não deve contar com Ademir, Canu e Rezende, que seguem em processo de recuperação. Arias iniciou a transição física e é dúvida. Amanhã a bola rola às 7h30 da noite. O empate está do lado tricolor. A Fonte Nova vai ferver mais uma vez. E agora partir para quarta-feira tentar uma classificação que nos dá a possibilidade de ter mais uma competição após a parada da FIFA aí para o Campeonato Mundial de Clubes. O Bahia é um amplo favorito para esse jogo, né? Agora, não sei se vocês concordam, eu acho que o Ceni deve, de fato, segurar um nome ou outro aí do seu time dito principal, né? Porque tem outros jogadores que estão mantendo uma boa sequência. O Bahia está jogando em casa, ao lado da sua torcida, tem a vantagem e é saber administrar. A vantagem é boa, Ju, mas o mais importante, eu achei o discurso dele, né? Ele está encarando com seriedade, ele assistiu o Paysandu e Remo, ele está trazendo o lado positivo do Paysandu para que a equipe não perca aí a seriedade nesse jogo. Eu acho que ele vai colocar a equipe mais forte que ele puder fazer. O time que jogou o Bavi? Eu acho que alguns jogadores ali devem ser poupados. O Mingo, por exemplo, é um jogador que quase nunca fica fora. Então, esse é um tipo de jogo que poderia usar o Gabriel Xavier com o David Duarte, alguma outra peça, mas ele mostra ali que está interessado nesse jogo. Tem a parte financeira. Jogos de mata-mata são muito traiçoeiros. O Bahia é o favorito, é um time mais forte. E quem estiver bem fisicamente deve ir para esse jogo, né? Jean Lucas, certamente que nem jogou o Bavi, é um atleta importante que vai jogar. Ele havia falado no pós-jogo do Clássico que o Gilberto estava programado para jogar 60 minutos. Jogou o tempo todo. Acabou jogando o tempo inteiro e teve 7 minutos de acréscimo em cada tempo. E aí eu não sei como ele vai se comportar nesse jogo, se vai jogar ou não, o Arias ainda não está pronto, mas são alguns problemas que o clube também e o seu treinador está aprendendo a administrar, e os jogadores que têm entrado, quando o Bahia joga com um time tido como B, ele às vezes consegue bons resultados. Esse lá fora contra o Paysandu foi com o time reserva. Então, se ele precisar mesclar 3 ou 4 peças, 5 peças, a equipe deve manter o padrão, encarando com seriedade. O Bahia deve ratificar o favoritismo. Eu creio, Nelson, que o treinador deve conversar com o departamento de fisiologia para saber o estado dos jogadores. Porque é certo que o Bahia vem cansado aí, Mas ele teve o principal alívio, o principal descanso, que foi vencer, interromper aquela série de derrotas, vencendo o Vitória. Então ele venceu um jogo pelo Brasileiro. E o Brasileiro ele está administrando. O jogo mais importante para ele agora é esse da Copa do Brasil. Ele vai ter um jogo domingo de manhã contra o Grêmio. Ele teria 3 dias de folga, né? Exatamente. Sábado. Tem uns dias de folga, dá para descansar. E o jogo do Grêmio é um jogo assim, o Grêmio não está em boa fase. É domingo de manhã, como domingo de manhã, e é um jogo que dá para controlar. O mais importante depois desse jogo, aí sim, é o jogo contra o Internacional. É o jogo do ano, né? Que é o jogo do ano. Esse jogo é o jogo do milhão. Então, até lá, ele não está tão preocupado em poupar jogadores ou tirar A ou B, porque ele sabe que ele tem tempo ainda. E no Brasileiro, ele
Ele pode administrar. Venceu o jogo, acalmou tudo, deu um distanciamento, dá para administrar tranquilamente. Talvez, Emílio, ele até mescle contra o Grêmio. Exato. Para jogar com carga total contra o Inter. Então, aí com certeza. Não, vai ficar porque joga domingo e joga na quarta. E esse jogo de hoje aí, sem dúvida alguma, eu concordo com ele, é o jogo mais importante. Jogo que vale dinheiro, vale recurso e tal, e vale a passagem também. Então, esse jogo daí, ele vai conversar com a fisiologia, olha, tá todo mundo pronto aí, dá para jogar, quem tiver condição, eu vou levar para o jogo. Ele não vai com um time tão alternativo assim. Eu creio que aí possivelmente fosse a média, fosse a máxima, né? Porque depois, domingo, já dá para dar uma aliviada, porque aí vai pensar no Internacional, que é o jogo do ano. Porque já pensou, minha gente, vamos supor, se aconteceu uma tragédia lá e o Bahia perder esse jogo e os outros adversários, os resultados combinados, eliminaram o Bahia, inclusive na terceira posição, porque até na terceira posição você pode disputar lá a Sul-Americana, né? Mas se vier para a quarta posição, não. Então todo o trabalho construído, todo o trabalho pensado, voltado para isso. Se o Bahia tivesse ganho o Nacional, estava livre do problema. Não estava, não. Não, aqui? Ele teria 10 pontos. Aqui? Ele teria 10 pontos. Sim. O Inter tem 9. Se ganhar, passa ele. Sim, mas estava classificado. E o Atlético Nacional tem 9 também. Se ganhar, passa. Se ele ganhar o Nacional, entendeu? Então, a chave muito complicada. Foi por isso que todo mundo falou que não seria fácil. Era a chave da morte. Mas o Bahia ele entrou bem. 8. Se o Bahia tivesse 10, o Inter iria para 11, caso vencesse. E o Atlético Nacional vencendo o Nacional também jogaria o Bahia para terceiro. Então é uma competição muito difícil. Agora, se o Bahia vencer, classifica, aí não tem jeito. Ele vai a 10 pontos e segundo na pior das hipóteses. Mas tudo isso aí, essa tabela mudou quando o Bahia perdeu em casa. Sim, o que eu estou dizendo é que se o Bahia ganha em casa, ainda assim não estaria classificado. Não, eu estaria sim. Como, Emílio? Ele teria 10 pontos. O Atlético não estaria aí. Por quê? O Bahia perdeu em casa, foi pro Nacional do Uruguai. Perdeu pro Nacional. O Nacional teria um ponto, mas a briga em cima o Bahia estaria com 10 pontos. 10 Nelsinho tá certo. Jogaria pelo empate, né? Sim, era uma situação mais cômoda. Estaria com uma situação mais confortável, né? Mais confortável. Agora, classificado realmente não estaria. De qualquer sorte, gente, Libertadores é isso. Isso aí. Não é fácil, pegou um grupo bom de times experientes, o Bahia tá voltando agora. Acho que naquele jogo o Bahia estava vencendo todos os jogos por 1-0. E era satisfatório, porque 1-0 dá 3 pontos, vale 3 pontos. E justamente nesse jogo, talvez empurrado pela torcida, estava vencendo por 1-0, jogou cedo demais, vamos para cima. E esqueceu o seu esquema, o seu modelo de trabalho, o seu modelo de jogo, que realmente trazia credibilidade e resultado. Foi aí que ele caiu na armadilha do adversário, que tinha muita qualidade, ficou atrás e soube aproveitar as saídas do Bahia.